E faz diferença o candidato que chega e foi lá e visitou as lojas, foi no supermercado, se for no supermercado, se foi na loja de material de construção, comprou o produto, aplicou. São detalhes que vão encantar o entrevistador. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brainscast. Hoje a gente está aqui com o Renato Oliveira, um brasileiro muito experiente aqui no Canadá. Ele hoje ele trabalha na DAP como diretor de marketing. Ele já foi gerente na DAP também, ele já trabalhou em empresas aqui no Canadá como PPG, Parkers, Maple Leaf. No Brasil, ele passou por muitas experiências como a Cargill e a BASF. E daí a gente está hoje aqui para conversar sobre entrevistas, sobre currículo e sobre tudo que um profissional de marketing precisa saber para entrar no seu primeiro ou talvez no segundo emprego aqui no Canadá. Oi, Renato, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigadão, um prazer bem grande estar falando aqui. Eu tenho que dizer que eu sou mega fã do Brains, eu admiro demais o profissionalismo do trabalho que vocês estão fazendo. E especialmente quem chegou há 10, 12, 13 anos atrás como eu aqui, sabe como era difícil encontrar um profissional de marketing para trocar uma ideia, assim, era bem doido. Então, é muito legal, a importância do que vocês fazem não dá para subestimar, é muito bom. Legal. Eu que cheguei aqui bem depois de você, há 8 anos atrás, já sinto que quando eu cheguei aqui era tudo mato. Imagina 8 anos atrás. É bem essa a impressão mesmo, exatamente isso. Cadê um marqueteiro aqui? Tem um lá. Não é, ele é... Exatamente, é tipo, eu acho que daí a pessoa te ignora, normal, mas hoje em dia eu acho que tá muito mais diferente toda essa situação, porque a gente tem várias comunidades, não só o Brains, mas outras comunidades, outros podcasts, tem muito mais informação que a gente não tinha na época, né? É isso aí. Conta um pouquinho pra gente da sua história profissional, quando que você chegou no Canadá, qual que é a sua formação, o que você fez tanto no Brasil quanto aqui. Legal. Eu me formei em marketing no Brasil, na ESPM, eu sou de São Paulo, capital, caso o sotaque não dá para perceber. E sempre trabalhei em marketing minha vida inteira. Eu trabalhei, como você disse, na BASF, na época era Tintas Souvenir. Antes da BASF, trabalhei na Mars, foi meu primeiro emprego, basicamente, bem se pedir mesmo. Daí fui para Tintas Souvenir, eu fiquei quase 5 anos lá, Cargill Alimentos. E aí eu e minha esposa, a gente desde sempre teve vontade de viver uma experiência fora, né? Não era uma coisa que dava para a gente definir exatamente, era aquele incômodo que eu sinto que acho que todo imigrante tem às vezes, de, deve ser legal morar fora, né? Aquela coceirinha, né? Aquela coceirinha, aquela coisa assim de sentir que tem coisa mais legal. A gente viajava para fora e ficava olhando, poxa, morar aqui deve ser legal. E aí a gente resolveu, a minha esposa sempre trabalhou no mundo corporativo também, com vendas, trabalha aqui no Canadá com vendas também. A gente tinha experiências muito parecidas, a gente pensou, por que não, né? Eu no Brasil, rapidamente, tive uma experiência, um projeto que era para, em tese, me expatriar, né? Se o projeto desse certo no Brasil, eu seria expatriado por aquele projeto para os Estados Unidos, por questões de impostos, rolo com Visa, não sei o que, o projeto foi cancelado no Brasil, tiraram da minha mão, levaram para um cara da Venezuela, ele sim acabou sendo expatriado. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou me expatriar. Né? E aí eu tropecei com o programa na época da imigração canadense, na época era muito mais fácil do que é hoje. Eu recebi meu PR no Brasil, né? E cheguei, fiz o landing já com o PR na mão. Eu vejo que hoje o que o pessoal passa hoje realmente fazer college, todo esse processo eu tiro o chapéu para coragem e para determinação, é muito mais complicado. Mas cheguei então aqui em 2010, outubro de 2010, com uma filha de 10 meses, sem emprego, minha esposa sem emprego e falou, vamos bater na porta e vamos começar a mandar currículo. Né? E sem família, sem suporte, família, sem nada. Sem suporte. Eu lembro que estava 5 graus quando a gente chegou, eu estava sem casaco, minha filha com um pouco casaco, a gente chegou na porta do lugar que a gente ia ficar, estava tudo trancado, a gente teve que ficar andando assim, na rua um tempão de manhã. Foi bem complexo, assim, o comecinho aqui, como todo mundo, acho que passa um perrenguezinho. Esse foi um perrenguezinho pequeno, perto de vários que a gente vê todo mundo passando por aí. Né? Mas, no fim, a gente se estabeleceu em Toronto no começou a procurar emprego. Meu primeiro emprego, na verdade, eu não ponho
mas eu tenho orgulho. Foi de telemarketing. Eu fui ser telemarketing da Air France em Scarborough, e eu morava na St. Clair West, com Spadina. Então, eu não tinha carro, então ia de bonde, metrô, ônibus, 2 horas para chegar, para ficar passar o dia atendendo telemarketing do Brasil. Por incrível que pareça, é uma empresa que atende o Brasil. E fiquei 2 ou 3 semanas lá. Aí me chamaram para um emprego também foi muito rápido, na Hallmark. E daí, de lá eu fui para a Maple Leaf Foods, como gerente de produto. Da Maple Leaf Foods eu fui para Mother Parkers, que é uma torrefadora de café que faz o café do Tim Hortons e do McDonald's, e um monte de private label. Na época eles estavam desenvolvendo, ou querendo desenvolver a marca própria deles mesmo, né? Em vez de trabalhar só private label para outros, queriam desenvolver a marca deles, e foi um projeto interessante, mas uma consultoria aconselhou-os a não continuar. Então, antes que eu visse, eu estava começando a ver a coisa não ficar muito boa ali, antes de cancelarem todo o projeto e fecharem a área, eu me mudei voltei, fui para um outro ramo, que é o ramo de construção e building materials, que é onde eu estou agora, que é a DEP. Né? Então, saí da Mother Parkers, fui para uma passagem rápida na PPG e estou há 6 anos na DAP, que é onde eu tenho, acho que... Eu não posso dizer que finalmente, assim, eu estou me realizando, acho, profissionalmente. Eu acho que eu pude realmente, sabe, abrir a caixa de ferramentas e conseguir executar tudo. Então, eu nesse período de Canadá, eu cheguei um pouco com a filosofia de eu não vou ficar numa empresa esperando ser promovido, né? Eu dei 3, 4 passos para trás em relação ao que eu estava no Brasil, mas sempre ouvi muito pessoal aqui dizer que, olha, se você ficar numa empresa, para você ser promovido, assim, pode ser que você consiga, dali a 3 anos, e o teu aumento de salário vai ser super pequeno. Então, enfim, na cabeça, eu estou numa empresa, comecei a cansar, vou começar a procurar outra. Então, eu mudei muito de empresa, foi meio que uma estratégia mesmo. E você teve a possibilidade de ser promovido também no seu emprego, não somente de gerente, mas você virou diretora de marketing, né? Isso foi na DAP agora. Então, quando eu entrei na DAP, falei, bom, aqui a proposta era muito legal. É uma empresa que faz parte de um grupo muito grande, que é o grupo RPM, um grupo de 6 bilhões de dólares, mas a empresa aqui no Canadá era bastante pequena, e a área de marketing era meio que inexistente. Existia um cara super bom que era meu antecessor nessa vaga, mas ele, por vários motivos, ele era meio multifunção, fazia vendas, fazia gerência geral e tal. E quando eu fui chamado, a gente precisa estruturar uma área de marketing aqui do zero. E acho que isso é uma coisa muito mais comum do que muitas pessoas imaginam, né? Porque eu ouço muitos relatos dos brasileiros que estão montando ou estruturando uma área de marketing aqui. Porque talvez quando a gente está no Brasil, a gente tem aquela impressão de que as empresas canadenses são de primeiro mundo, estão mais avançadas. E quando você chega aqui, você se depara com um mercado muito menor, muito menos competitivo, que estava protegido numa bolha até recentemente, com a pandemia. E daí você vê as empresas começando a estruturar o departamento agora, ou com um embrião de um departamento há alguns anos, de certa forma. Então, se a gente chega nesse momento certo e a gente bota a cara para bater, a gente com certeza consegue muitos frutos dentro das empresas aqui. Nossa, e você falou um negócio que eu nem me lembrava mais como é que era, que é de fato isso, a gente chega no Brasil achando, pô, Canadá, né, tudo redondinho ali. Eu hoje, com certeza, eu estava te contando um pouco mais, agora há pouco eu tive a oportunidade de contratar algumas pessoas aqui. Se me põe 2 profissionais com a mesma experiência, o mesmo currículo, empresas semelhantes, tal, aptos a uma vaga que eu abri, um brasileiro e um canadense, faz de conta que eu não sou brasileiro. Eu de olho fechado o contrato brasileiro. Eu acho que a gente tem tanta coisa para contribuir com o conhecimento do nosso mercado, a flexibilidade que a gente tem. Trabalhar no Brasil não é para poucos, né? O Brasil é coisa para profissionais e não é à toa. Então, eu acho que a gente chega aqui com aquele skill set, os transferable skills, né? Tipo, aqui, eu acho que a gente... Eu tenho a impressão que a gente está muito... tem uma vantagem em relação a isso. Muita gente fala que há um certo... Talvez você tenha a mesma impressão, Silvio, mas que há um certo preconceito com relação a tudo que não é meio... A profissionais que não são do mundo anglo-saxão, vamos colocar assim, né? Que vem da América Latina, da África, do Oriente Médio, há um certo preconceito. Mas é de quem não conhece essas pessoas. A experiência que eu tive com um canadense que já trabalhou com brasileiro, ou que já trabalhou com... Eles gostam muito, assim, do nosso perfil, da nossa pegada e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem nesse sentido. O desafio é botar o pé dentro, né? Mas quando você põe e realmente se dedica, eu acho que a gente tem
tem um background que é bem competitivo. Eu concordo com você. Eu acho que os brasileiros aqui, profissionais no Canadá, é uma questão de nós estamos numa fase em que nós estamos fazendo o nosso branding. A gente está construindo a nossa marca aqui. Porque eu ouço vários relatos dos brasileiros na nossa área de marketing, mesmo de outras áreas, que a partir do momento em que eles conseguem entrar na empresa, eles conseguem se vender, mesmo que eles não tenham necessariamente influência na contratação, mas por conta da recomendação e do perfil e de toda aquela garra, os outros chefes, as outras pessoas acabam valorizando os brasileiros. Então, eu acho que é uma coisa muito boa. Por outro lado, tem aquele desafio ainda, né? E como conseguir o primeiro. E por isso que a gente vai falar hoje aqui. Uma das coisas que eu sei que você gostaria de comentar é sobre customização de currículo. Porque por mais que seja uma coisa que a gente está falando há muito tempo, para quem está no meio de imigração profissional no Canadá, parece óbvio, mas é meio chato quando você está do lado de ser um contratador, receber aqueles currículos que parecem spam. O que você acha disso? Eu concordo 200% com você, apesar que eu sei que tem um grande amigo meu que está no Brains que vai discordar. Ele fala, a gente falava, eu falo assim, customiza o currículo. Ele, eu faço spam. E funcionou para ele. Hoje ele tá, não vou nem mencionar nome, nada, mas ele vai saber que é ele quando ele assistir. Mas ele acabou conseguindo um cargo, um trabalho agora firme, na área que ele trabalhava no Brasil. Então, eu acho que eu brinco com ele que acho que meio que confirmou minha tese, mas, bom. Mas sobre a tua pergunta, a customização, eu me lembro que eu passava amanhã, às vezes, eu passava em 2 anúncios para mandar currículo. Eu pegava palavra por palavra. Há 3 anos atrás tinha bem menos softwares para te ajudar com isso. Acho que hoje com o GPT você consegue rapidamente customizar e adequar seu currículo a um anúncio, mas é absolutamente fundamental. Primeiro, para, obviamente, passar aquela barreira dos bots, né, dos softwares de filtro de screening, né? Mas segundo, realmente, é muito frustrante. Você pega um currículo, está lá dizendo, apliquei para essa vaga, e você vai ver o cara, por que ele não mandou esse currículo, sabe? Você já passa para frente. Então, customizar o currículo é absolutamente necessário. Eu acho que até dando um passo para trás um pouco, Silvia, você mencionou aí tudo que se fala dos consultores, eu acho que, assim, eu acendo uma vela todo dia para o curso de customização, de curso de currículo que eu fiz aqui. Foi o que me colocou dentro, eu acho, que me ajudou muito. Eu não tinha muito networking, não sou lá essas coisas boas, não considero minha habilidade de networking uma das melhores, pelo contrário. Então, o currículo foi por onde eu consegui todos os meus empregos aqui, e foi por customizar palavra por palavra, passar um tempo customizando, ajustando. Eu acho fundamental isso. E a forma como você escreve também, né? Porque não somente a gente está muito acostumado a descrever tarefas, aqueles famosos bullet points no currículo brasileiro, e chega aqui você tem que escrever umas redações, né? Tipo, alguns parágrafos falando, eu fiz e desenvolvi tal coisa e eu tive tal resultado. E eu sei que você também tem alguns comentários sobre o relacionamento entre impacto de vendas, lucro, resultados. A impressão que eu tive, falando sobre o currículo especificamente, é assim, como primeiro, você não é uma pessoa conhecida aqui, e muitas vezes a empresa que você trabalhou não é conhecida aqui, eu acho fundamental fazer um comentário sobre o que é aquela empresa. Isso é uma coisa que eu não me lembro de ter aprendido do pessoal de curso de currículo. Então, se eu trabalho no Bradesco, no Brasil, talvez o Bradesco seja muito conhecido aqui, mas vamos assumir que não, que você está tentando um cargo no RBC, não custa nada dizer que o Bradesco, sei lá, primeiro, segundo ou terceiro, não sei qual é, maior banco brasileiro com tanto de faturamento, assim, frasinha pequena, mas para explicar para quem está vendo o currículo que é daqui, que você tem uma credencial forte, que apesar da pessoa que está aqui não conhecer, o cara, opa, esse cara aqui é forte. Acho que é uma delas. E o que você falou sobre a questão do resultado de vendas, e é um pouco pessoal, mas eu me incomodo muito quando eu vejo em currículos pessoas com frases mais ou menos soltas, assim, desenvolvi o processo de, sei lá, desenvolvi uma nova campanha até que talvez não seja um bom exemplo, mas desenvolvi um novo projeto na área tal. Criei o website, exemplo besta aqui, criei um website, tá? Qual resultado você conseguiu com aquilo? O que você trouxe para a empresa com aquilo? Eu sinto muito, pelo menos nas empresas que eu trabalhei aqui, essa necessidade essa importância a como o que você faz em marketing impacta o resultado da empresa. E principalmente da liderança um pouquinho mais sênior.
tá? De que, tudo bem, sempre há aquela coisa de que o marketing é uma área de gastos, vamos dizer assim, uma área que você está colocando, é uma área de custo, vamos dizer assim. E no P&L né, de certa forma, está lá classificado como custos gerais de administração e vendas. Né? Então, sempre tem aquela lente mais perto, dizendo, tá, eu estou botando esse dinheiro todo aqui, qual o resultado que está me dando em vendas? Então, no currículo, sempre que for possível colocar, e além um pouco daquelas métricas de marketing, né, que são importantes, obviamente, né, quanto se conseguir engajamento, impressões, tráfego no website, o que seja. Mas puder pelo menos colocar aquilo dentro de um contexto de isso num período em que as vendas aumentaram X, ou contribuindo para aumentar o lucro em tantos por cento. Óbvio que não informações confidenciais, mas eu acho que essa relação cria um diferencialzinho para o profissional de marketing. De que você é uma pessoa que está, eu vou usar todo esse dinheiro que você está me dando, mas eu tô com um olho aqui no P&L, tá? Eu tô de olho no que vai crescer. Então, eu acho isso, desde o currículo, fundamental, mas na entrevista também, conseguir passar essa demonstração que acima, muito mais que um gerente de marketing ou que um profissional de marketing, você é um profissional de business. Você está lá para aumentar o resultado financeiro da empresa. Exatamente. E eu acho que ainda no Brasil, a gente, mesmo para nível gerencial, na área de marketing e em outras áreas, a gente ainda descreve muito tarefa. Então, a gente sempre coloca o que a gente é responsável por. Exatamente. E a maior parte delas são execuções de tarefas. Então, assim, responsável pelo formulário, responsável pela campanha, responsável pelo não sei o quê. E aqui não é exatamente a forma como você vende o seu serviço ou o seu trabalho. Você acaba vendendo, como você falou, né? Eu fiz uma campanha, um site, ou seja lá o que for, que aumentou o faturamento em X% num período de 3 meses. Ou teve um aumento de não sei tanto num período de X tempo. Eu acho que esse tipo de métrica, mesmo que, obviamente, você não vai falar informações confidenciais, mas isso pode ajudar muito na visibilidade do currículo. E eu sinto que, cada vez que eu estou revisando o currículo de brasileiros aqui, a gente não sabe se vender, porque a gente não está acostumado com esse modelo, ou a gente se fica inseguro por conta do nosso inglês, ou às vezes eu já vi pessoas, e até minha experiência pessoal, você se sente mal de você falar esse tipo de coisa, porque parece que você está se gabando, sabe? Você está me lembrando de tanta coisa, eu tinha esquecido dessa parte. Eu sou tão, perdoe o português, eu sou tão foda, e eu não quero falar que eu sou foda, entende? Eu quero que as pessoas presumam que eu sou foda, mas você tem que falar. Nossa, eu tinha até esquecido desse lance também. A gente realmente no Brasil, você se vender demais é uma coisa culturalmente nem tão, né? Dá aquela coisa, esse cara metido, bem o que você falou, bem o que você falou. Daí você chega aqui, um pirralho que acabou de se graduar de um college de 2 anos, com 20 anos de idade, se vende com uma pompa e você compra. Eu tenho, inclusive, eu fiz isso no currículo. Alguns dos cargos que eu tinha, que eu tive aqui, que eu, como disse, dei uns passos para trás e comecei e fui galgando de empresa em empresa. Meu primeiro cargo, eu era Project Strategist, que eu sei lá o que era. Era na Hallmark, eu fiquei 6 ou 8 meses lá. Foi uma das primeiras empresas que eu fiz para tentar aumentar um pouco o salário, mas eu era um assistente de marketing glorificado. O consultor na época me falou um negócio que eu acho que me ajudou muito. Assim, interessa o que você faz. Você gerenciava uma linha de produtos, sendo Product Strategist, que não diz nada para ninguém. Eu falei assim, então põe Product Manager de ponto. Eu falei, ok, foi a dica que ele me deu. Eu comecei a colocar e não era o nome do meu cargo, mas era o que eu fazia. Eu acho que essa talvez seja um pouco extremo esse ponto de product, ser um assistente de produto, colocar gerente de produto, talvez soe um pouco como uma mentira mesmo. Mas se tem alguma abertura, que eu quero dizer, e na linha do que você falou, se tem uma aberturinha para você vende melhor o nome do seu cargo no currículo, essas coisas contam. Acho que conta e ajuda a abrir aquela primeira porta. Né? E na hora que você está entrando de cabeça no novo país, não é hora para ser humilde. Obviamente que você não pode ser arrogante numa entrevista, mas quando a única forma de você se vender num currículo são através de palavras, você ainda não tem a sua postura, você não tem empatia, você não tem os detalhes, você tem que mostrar mesmo o que você fez. E não simplesmente um robô executando tarefas. E acho que essa é uma das principais dificuldades que os brasileiros enfrentam logo no começo aqui. Eu ia perguntar sobre
a sua opinião em termos da cara do currículo. Você acha que o currículo de marketing tem que ser diferente ou igual aos currículos normais? Eu tenho um pouco um pet peeve com currículo de marketing em relação à aparência mesmo. Eu recebi currículo de marketing, um Microsoft Word com bullet points e tracinhos e manada, uns bold aqui, outro bold ali e manada. Eu não sei, eu acho que o cara de marketing ele precisa entender que o visual da marca conta também. Tem que ter o conteúdo e todos os pilares da marca tem que estar ali, mas tem que ter um visual bacana. Não é encher de foto, bobagem, flores, nada, mas tem uma cara legal, faz uma coisa diferente, por favor. Eu acho que isso é um detalhe besta, mas é importante. Nada impede de você também ter várias versões do currículo, né? Eu lembro que quando eu estava me formando no college aqui, era na área de Digital Creative, Graphic Design, era mais visual. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria passar pelos robozinhos dos softwares, ou mesmo quando eu tinha que copiar e colar o meu currículo no site de uma empresa, um cadastro. Então, eu tinha o meu currículo todo bonitinho, e eu também tinha a versão simplificada para passar pelos robôs. Eu acho que isso pode ser uma solução também para deixar na manga, porque, de repente, se você já tem uma indicação, um referral, você sabe que o seu currículo vai chegar na mão necessária. Então, você pode caprichar mais no visual também. E você falando agora dos algoritmos, e que você falou do design, eu me lembrei de uma coisa que me ajudou muito no começo. E tem a ver com o que eu falei agora há pouco sobre as pessoas não conhecerem as empresas que você trabalhou. Eu estava fazendo uma entrevista na 3M, que eu fui até o final e acabei não sendo chamado. Chamaram alguém de dentro, história que se repete, acho que todo dia, milhares de vezes aí com o pessoal. No Canadá ou no Brasil? No Canadá, na 3M daqui. E eu era uma área ligada mais ou menos à construção e tudo mais. E eu trabalhei na Suvinil lá, que é uma empresa que no Brasil dispensa apresentação, todo mundo conhece, muita gente conhece tinta Suvinil. No mercado de construção tem o nome, aqui é zero. Por mais que fale BASF, as pessoas ainda, pior ainda, porque BASF é uma empresa química, B2B, o que tem a ver Suvinil, né? Fertilizante. Fertilizante, exatamente. Aí o que eu fiz? Eu montava sempre uma apresentaçãozinha física, impressa mesmo, para levar na entrevista e fazer uma introdução. Olha, aqui, as empresas que eu trabalhei com fotos, com imagens e tudo mais. Porque por mais que você explique, fale, você, primeiro, está demonstrando que você está vendendo bem um produto, né? Você está usando imagem para vender o produto você ali, vender tua empresa, vender onde você trabalha e dizer, olha, esse aqui sou eu quem sou. Isso é uma forma de você driblar o que você falou, eu acho, da arrogância. Você não está se vendendo como eu sou. Estou dizendo, olha, isso aqui eu humildemente, sei que você não é obrigado a conhecer as empresas que eu trabalhei, eu fiz isso aqui para te ajudar a entender onde eu trabalhei, entendeu? Isso me ajudava bastante. Eu fazia a pagininha lá, tinha as fotos dos produtos que eu lancei. Mesmo a Cargill, que é uma empresa americana, eles são B2B também aqui. Ninguém conhece a Cargill por consumo, né? Então eu levei lá a foto de óleo lisa, uma prateleira no Walmart, sabe? Relacionando, tá aqui, esse é o tipo de produto que eu trabalhei. Esse portfóliozinho eu acho que me ajudou bastante nas minhas entrevistas. Isso é uma coisa que você deixava disponível no seu currículo através de link, ou era algo que você trazia mais durante a entrevista? Eu trazia durante a entrevista. Isso eu trazia durante a entrevista. Eu não sei como hoje... muitas entrevistas pós-Covid não estão sendo virtuais, mas pessoalmente a pastinha você via até a reação da pessoa, quando você tirava assim, trazia, e eu vi gente fazendo isso comigo. Inclusive, eu contratei uma pessoa recentemente que eu precisava de um perfil muito específico de organização e habilidade para controlar vários projetos ao mesmo tempo, assim. A primeira que ela quiser fazer, deixa eu dividir aqui como era a minha planilha para eu controlar os meus projetos na outra empresa. Ela abriu aquilo, assim, eu brinco com ela até hoje, que isso foi nos 5 ou 10 minutos de entrevista, eu te contratei ali. Tudo que você falou depois para mim foi só... Mas, assim, esse impacto visual, eu acho que tem um efeito muito legal para quem está contratando. E ajuda muito a você se vender sem ser arrogante também. Que também não é natural para a gente ser muito arrogante. Você vem do Brasil, tal, então tem essa coisa a gente tem sempre um cuidado para se vender, então acho que isso é uma forma de contornar um pouco isso, eu acho. Exatamente. E no meu emprego atual também, foi antes da pandemia, mas eu também levei a minha pastinha. A minha sorte é que eu tive uma época, na época uma recrutadora, que foi de uma agência externa, da Robert Half, que tem o braço do Creative Group, e ela me aconselhou, porque como eles trabalham bastante com designers, e ela estava mandando alguns candidatos para a empresa, ela me falou, olha, você leva uma pasta. Eu até perguntei para ela, você quer que eu mande um arquivo, se quer virtual, um link, o que você prefere? Ela falou, não, faz o seguinte, leva uma pasta, uma versão impressa com você.
E depois que eu já tinha passado na primeira entrevista ao telefone com a recrutadora, e eu fui na empresa, daí eu sabia mais sobre os produtos da empresa. Então eu consegui fazer um link entre o que eu fazia no Brasil, ou o que eu tinha juntado de conhecimentos na minha vida inteira, mesmo eu percebi que naquele momento era relevante alguns cursos que eu tinha feito quando eu tinha 14 anos de idade, 16 anos de idade. Legal. E por incrível que pareça, na época eu pensei, poxa, mas foi algo tão antigo, né, que eram alguns sketches de moda, alguns croquis de roupas que eu tinha feito na época. Era uma coisa tão antiga, e eu imaginei que, ai meu Deus, eu vou passar vergonha de trazer isso numa entrevista, né? Não, foi uma das coisas que mais me ajudou a conseguir a vaga. Que legal. Até legal. porque tem muitas empresas agora, né? Exatamente, que é na Fabercland. Até porque existem muitas empresas aqui, que nem a gente estava falando no começo, ainda estão montando, estruturando um departamento de marketing. Então, tem várias empresas que ainda estão muito apegadas ao papel, que às vezes não tem o nível de requinte que a gente imaginaria ou que a gente está acostumado logo que a gente chega. Então, talvez no primeiro momento a gente pensa, nossa, o que eu fiz não foi o suficiente, ou talvez não seja muito legal, mas eu acho que esse é um erro, porque o que as empresas canadenses mais querem ver, na falta de uma experiência canadense, na minha opinião, é um link do como que você se liga naquela empresa. Então, no final das contas, os trabalhos que eu fiz quando eu tinha 16 anos de idade me ajudaram a conseguir um emprego aqui no Canadá no nível de 30 e tantos anos de idade. E eu acho que é isso que você falou que você fez também quando você trouxe os seus produtos lá que você lançou no Brasil para você entrar na Maple Leaf Foods aqui. Isso. Era bem isso. Você sabe que agora você falando me lembrou de um outro caso rapidinho, também só que dessa vez eu contratando. Eu estava precisando de uma pessoa para trabalhar com produto de construção e recebi o currículo desse cara, ele falando, era da Índia, citando várias empresas ali que eu nunca tinha ouvido falar. Só que a última, que era uma empresa aparentemente de tintas, ele falava, eu trabalhei com vendas, ele tinha uma progressão bacana, vendas, depois fui para marketing de canal, marketing de canal fui para marketing de marcas e hoje sou gerente de marketing lá. Legal. E assim, eu olhei aquilo, eu confesso que eu coloquei um pouco de lado o currículo, que algo me intrigou ali, mas não tinha me chamado muita atenção. Aí eu, como imigrante, falei, pera lá, tem alguma coisa aqui. Eu fui dar um Google na empresa dele que eu nunca tinha ouvido falar. É simplesmente a maior empresa de tintas da Índia e de todo o Oriente Médio. É líder, assim, é uma empresa gigantesca. E eu entrei no site dos caras e falei, cara, é muito, muito grande. Mas assim, eu acho que eu dei esse passo. Nenhum recrutador canadense acho que vai fazer isso. Pouquíssimos, ou pelo menos hiring manager, vou dar um Google nessa empresa e entender um pouco mais. Eu acho que é muito difícil. Vai depender do quão desesperado ele está. Exatamente. Bom ponto. E o oposto, aí me jogou imediatamente para o oposto, que é a questão da overqualification. Eu falei, mas esse cara é um cara extremamente experiente. Ele é gerente de marketing de um grupo de marcas, e eu vi todas as marcas que ele gerenciava lá, tudo, e tudo que ele falava, que ele fazia, que numa empresa pequena faria sentido, né, para a posição que eu buscava. Na hora que eu vi a dimensão daquilo, eu falei, opa, é um pouco demais. E não adianta, isso é outra coisa que a gente bate muito de frente quando a gente está tentando aquele primeiro emprego, que é porque, tudo bem que eu sou overqualified, mas as pessoas, eu vou dar o sangue pelo emprego e tudo mais. Eu acho que tem um pouco o lado de quem está contratando, eu acho muito difícil acreditar que essa pessoa não vai, assim que pintar uma coisa mais legal e mais adequada ao nível de qualificação dessa pessoa, ela não vai sair, entendeu? E qualquer um que contrata tem uma expectativa de longo prazo. A gente contratando, você sabe disso, a gente está colocando o nosso na reta também e dando a cara a bater que nós estamos apostando num projeto que é para ser de longo prazo, que é a contratação daquela pessoa. Então, olha o tempo de treinamento dessa pessoa. Tempo de treinamento, exato. Então, acho aí outra coisa que os consultores de currículo falam muito e que eu acho que faz todo sentido é, de novo, não estou advogando para se você é overqualified não aplica, pelo contrário, mas nada diminui. Se você está querendo pegar uma vaga mais simples para qual a pessoa se acha overqualified, aí tem que tirar algumas coisas do currículo mesmo, tem que dar uma limpada geral, sem mentir, sem inventar história, mas se você está disposto a dar esse passo para trás, eu estou falando que foi o que eu fiz, é importante baixar um pouco o nível do currículo para poder entrar numa vaga. Voltando à tua questão da customização, adapta o currículo para aquela vaga, senão vai ser muito difícil ser chamado mesmo. Até porque, do lado do entrevistador,
Não que necessariamente a pessoa vai se sentir insegura, mas existem alguns momentos em que, se você se vender num nível tão superior do que a vaga pede, a pessoa que está contratando pode até pensar, poxa, mas essa pessoa serve para me substituir, não para ser o meu assistente. E a gente, como imigrante, a gente sabe que, poxa, a gente precisa da nossa primeira experiência, disso, daquilo, daquele outro, mas talvez não seja assim que o recrutador pense no primeiro momento. E quando eu estava do lado de recrutante, eu achava isso uma injustiça. A partir do momento que você está do lado do recrutador, você consegue entender o porquê que essa lógica faz um pouco de sentido. E não que isso vá te impedir, talvez isso, a gente tendo consciência, a gente consegue contratar melhor, mas isso pode te fazer pensar duas vezes, porque eu, no Brasil ainda, eu lembro que teve uma vez que eu consegui um estágio super concorrido, que na época foi até na 3M. Legal. E a candidata que estava na final comigo, ela era muito, 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 muito boa, ela era muito experiente e ela estava só se formando para aquele estágio, porque já era a segunda faculdade dela. E eu passei, e eu não consegui acreditar que eu passei. Daí, quando eu comecei a conversar com a minha chefe, eu perguntei para eles, por que vocês me contrataram em vez daquela outra menina? Assim, depois de algum tempo de intimidade. E daí ela me falou, exatamente. Daí ela falou, a gente gostou muito da sua atitude, da sua postura, do seu comportamento, mas ao mesmo tempo a gente viu que não daria para o perfil dessa vaga, porque nós estávamos buscando uma pessoa que a gente quer ensinar, quer começar do zero para fazer funções mais manuais, mais de assistente mesmo. E aquela outra candidata poderia me substituir. Então a gente queria poder cultivar essa função júnior dentro da empresa. Daí eu entendi, que bom, então não é sempre a pessoa mais qualificada que pega a vaga, às vezes é a pessoa mais adequada. Eu iria até um pouco dizer que acho que talvez é sempre a mais adequada, né? Que às vezes tem coisas específicas de atitude que você está buscando e que se sobrepõe a qualquer qualificação, eu acho. Eu vou voltar ao exemplo dessa pessoa que eu contratei. Ela tinha um perfil tão... O jeito dela descrever as coisas era tão claramente o perfil que eu precisava para a vaga, só que o background dela não tem absolutamente nada a ver com a função atual dela, o tipo de produto. Ela era de software, está trabalhando com produto químico e tinta e tudo mais, e selantes e tudo. Que eu acho que talvez... Mas assim, ela encaixou tão bem com a posição. Tipo, teve um treinamento ali para aprender o produto. Ainda é um treinamento constante, sempre, né? Para se expor aos profissionais da área, ao que é um handyman, que é o DIY, assim, vamos meter a mão na massa e tal. Mas isso você treina. Né? A questão da atitude é o fundamental. E eu acho que tem muita gente aqui, a gente tem não sei se é um mito, porque ele é muito verdade, que o canadense ele quer contratar a pessoa exatamente da descrição da vaga. Então, é quase que vamos mete tudo que você fez, a vaga que é isso, bum, né? Mas e isso é verdade. Isso até tem uma outra coisa que você tinha comentado, dificulta você migrar de uma área para outra. Então, se você tem experiência numa área no Brasil, faz sentido você vir para essa experiência nessa área aqui no Canadá também. Mas eu tenho ouvido muito, um pouco, não sei se você ouve isso também, a questão de você contrata pelas atitudes e treina os skills. Né? Isso é um chavão um pouco talvez de RH, de certa forma, mas eu ouço umas pessoas aqui comentando isso, de que prefere ter alguém que tenha a atitude, que é exatamente o que você falou da 3M, para depois os skills específicos da área você treina. Porque você não pode fazer o contrário, a pessoa é totalmente qualificada para a vaga, check all the boxes lá, mas é uma pessoa que não tem a pegada que você quer, ou de repente não tem um tipo de perfil, uma pessoa super criativa, estratégica, mas você quer alguém controlado, sabe, processos e métodos e esse tipo de coisa. Então, acho que tem essa também, essa coisa, mas a gente está falando de coisas da entrevista, né? Quer dizer, o currículo não passa atitude, né? Infelizmente, né? Mas na entrevista acho que isso vai contar muito. E que você estava falando que às vezes a pessoa tem um perfil muito criativo e antes da entrevista que você comentou também sobre ter uma boa capacidade de relacionamento com vendas. E eu acho que é nessa hora que o profissional de marketing, seja no Canadá ou no Brasil, tem que dar o melhor de si para mostrar que é um bom tradutor. Tradutor de venderês para publicidade. Venderês para marketês. Marketês.
E essa empatia, essa capacidade de lidar com diferentes pessoas, especialmente com a área de vendas, é imprescindível para a área de marketing. Eu concordo 100% com você. Eu estava até tendo esse papo com o meu chefe recentemente. Se pega uma empresa, tipo, a primeira empresa que eu trabalhei foi a Mars. A Mars é uma empresa de marketing e branding, né? Tipo, as lojas de conveniência, os supermercados, tem que ter Mars lá, né? Tem que ter lá os M&Ms, tem que ter tudo que é Mars. Se não tem, está faltando. Então, e tudo isso é ditado, tá? É uma questão de marca, de comunicação, de marketing, absolutamente domina. Quando você vai e tem muita informação nessas empresas, né? Em consumos tem Nielsen, você tem muito dado para dizer cada pedacinho do hábito do consumidor. Então, você entende a fundo o consumidor e você se comunica direto com ele, vendas passa a ser um intermediário fundamental, com outras atribuições, mas que não é quem direciona a estratégia da empresa até certo ponto. Eu tenho a minha experiência aqui, minha experiência no Brasil, no mercado de construção, e acho que talvez você, estando no teu mercado, talvez você, acho que tenha a mesma experiência, o mesmo tipo de impressão. Como você não tem muitos dados sobre o consumidor e como é um produto um pouco mais técnico, que exige vamos dizer, uma venda maior, a área de marketing, principalmente por não ter dados do consumidor, você acaba direcionando menos a empresa. E vendas ganham um papel fundamental. Por exemplo, para vender, sei lá, para conseguir colocar um produto meu no Home Depot, por exemplo, não basta dizer, eu sou DAP, apesar de ser, de novo, nesse segmento específico, uma marca muito conhecida, você precisa vender, tem todo um processo que vendas para fazer. Então, muito do que o crescimento de faturamento da empresa depende de vendas. Estou dando toda essa volta para dizer que vendas têm muita força. Então, para você conseguir colocar seus planos e projetos de marketing para acontecer, precisa ter vendas como um parceiro. Então, você precisa entender vendas, precisa entender o que eles querem, precisa entender que certas horas, sim, você vai ter que aquele fantástico projeto de branding que você queria colocar, de reposicionamento da marca, vai ter que ficar para depois. Porque isso não é uma coisa que vendas e a gerência executiva ou a liderança senior consegue visualizar naquele momento. Então, você tem que, sabe, balançar um pouco isso. Mas, por outro lado, se você consegue provar certas coisas de marketing que está funcionando, você vai ter, assim, ou dar ferramentas para que vendas consigam executar o trabalho dele, botando a sua carinha de marketing ali, eu acho que você vai conseguir muito sucesso. Então, é verdade, essa integração com vendas aqui nesses mercados mais tradicionais, né, o meu mercado, por exemplo, e-commerce não chega a 20%, o percentual de todo, é um dos mais baixos de todas as indústrias. Cresceu no Covid, caiu um pouquinho de novo, e o meu segmento especificamente é muito baixo. Então, é bricks and mortar, é venda tradicional, é prateleira, você anda ali pelo Home Depot, Lowe's, Rona, Home Hardware, tipo, você vai ver o que eu estou falando. É um mercado vasto, gigante, cheio de oportunidades, mas tradicional. Então, vendas tudo que você está falando é a minha realidade diária no meu trabalho. Que legal. Eu estou aqui ouvindo e pensando em todas as reuniões mensais ou 2 reuniões mensais, 2 reuniões semestrais, mais todas as frequências de reuniões possíveis e imagináveis com o pessoal de vendas, porque daí não é só simplesmente o input do que eu estou trazendo, do projeto de rebranding que eu estou querendo implementar, mas você acaba sendo muito dependente da área de vendas, porque você precisa saber como que está vendendo, como que está indo o produto, como que está sendo a aceitação, especialmente se você está digamos assim, no mercado de varejo que não tem muita informação de bem de consumo, ou se você está no mercado totalmente B2B, a sua fonte de informação é o supervisor e gerente de vendas regional. Ele é teu Nielsen, né? Ele é o seu Nielsen, exatamente. E você trabalhou em ambos, né? Tanto empresas de B2B quanto empresas de bem de consumo. Você acha que é importante você fazer uma pesquisa sobre os canais offline das empresas também, quando você está falando de bem de consumo ou B2B? Absolutamente. E acho que adequar o discurso a isso é importante. E faz diferença o candidato que chega e foi lá e visitou as lojas, foi no supermercado, se for outros mercados, foi na loja de material de construção, comprou o produto, aplicou. São detalhes que vão encantar o entrevistador, entendeu? Então, acho que é fundamental fazer essa pesquisa assim, de não, sabe? Você tem o currículo, ele é um convite para você botar o pé lá dentro da entrevista, né? Você conseguiu, tá, na hora que conseguir a entrevista, aquilo é tão valiosa, aquela primeira entrevista, que não dá para dizer o quão importante é fazer todo esse tipo de pesquisa.
física, virtual, vira um doutor na empresa, porque isso vai transparecer em tudo que se fala da empresa e isso impressiona pra caramba. E quando você tem, por exemplo, uma empresa canadense ou uma empresa que tem sede aqui no Canadá, filiais no Canadá, mas essa empresa, na verdade, tem a matriz nos Estados Unidos e o escritório aqui basicamente é subordinado ao escritório americano. Como que você vê isso lá e como que você vê as oportunidades de marketing no Canadá de empresas americanas que têm filial aqui? Eu acho que tem muita empresa canadense, é um fenômeno econômico aqui da região, que as empresas americanas comprando empresas canadenses, né? E aí transferem todo o marketing para lá. Eu passei por isso na PPG. Né? Então, o que acontece? Você acaba sendo... acho que traz a importância de você entender mais do mercado canadense para poder justificar a importância de ter um departamento de marketing aqui no Canadá para os americanos. O americano olha o Canadá como mais um estado. Né? Então, tipo, tudo que eu faço aqui se aplica ao Canadá. E eu passei por um processo agora recentemente de ter que justificar a existência de algumas coisas que eu tinha aqui no Canadá, especialmente no mundo online. Eu até assisti uma das palestras do Brains de uma pessoa, de um cara do Google, não lembro quem que era, mas eu peguei uns 3 ou 4 frases que ele falou e usei na reunião no dia seguinte para mostrar por que existe a necessidade de existir um departamento de marketing no Canadá. Sutilezas da linguagem, sutilezas da cultura. A gente percebe, o canadense percebe quando alguma coisa é americana e quando alguma coisa é canadense, com o tipo de comercial e tudo mais. Então, nessa realidade de ter muita empresa que você vai estar reportando para os Estados Unidos, numa entrevista, você chegar e saber demonstrar essa realidade, ou seja, você pesquisou, viu que a série nos Estados Unidos, você saber que essa realidade, ou seja, que você é um departamento de marketing de um americano que é gigante, é 10 vezes maior que você, e demonstrar que você tem a habilidade de fazer networking com as pessoas dos Estados Unidos. É mais ou menos como vendas. Né? Se você não consegue um bom relacionamento com o pessoal dos Estados Unidos para te dar suporte, para você executar as coisas que você tem aqui, você não vai se dar bem nunca. Poder, por exemplo, vender projetos ou conseguir aprovações com o pessoal dos Estados Unidos, que, de novo, eles não estão nem aí para o Canadá. A verdade é essa. Não sei se você já teve essa experiência, Silvia, mas é realmente assim. Às vezes eu mandava e-mail para o pessoal dos Estados Unidos em outras empresas, aconteceu no meu começo aqui na DAP também, e não obter resposta. Aí você manda, dá para você mandar aqueles ativos lá, os assets da campanha tal, e conseguir extrair aquilo, aí manda de qualquer jeito. Tipo, eles muitas vezes não ligam para que está aqui. Então, é uma realidade muito específica e que é bacana de saber que você consegue fazer, é uma pessoa boa de networking e consegue, teve alguma experiência similar no Brasil, por exemplo, de ter que entendeu, se relacionar com a matriz que é em outro lugar e tentar trazer essa experiência para essa realidade de Estados Unidos versus Canadá. Você deu uma baita volta, não sei se respondi, mas acho que... Não, respondeu sim, e até uma pequena nota, um pequeno comentário em relação à parte de recrutamento, que não é marketing, mas é recrutamento. E essa coisa do canadense mostrar a importância que o canadense tem do conhecimento local versus os Estados Unidos. Pequena fábula, mas eu tenho um amigo meu, brasileiro, que nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás, e hoje ele trabalha nos Estados Unidos o mesmo tanto de tempo que eu trabalho aqui no Canadá, que eu estou aqui. Interessante. E recentemente a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente, depois de muitos anos, e ele basicamente veio para o Canadá para analisar o que o escritório local aqui canadense estava fazendo, porque eles estavam otimizando processos e centralizando algumas coisas. E como ele é da área de recrutamento, e eu não sabia exatamente qual foi o motivo da viagem dele aqui até a gente ter essa conversa. Quando ele só estava me contando isso, daí a primeira coisa que eu falo para ele é a seguinte, mas como é que vocês vão fazer os reference checks? Que é, se a pessoa é contratada ou ela vai receber uma job offer, como é que vocês vão analisar isso se você fizer esse processo lá dos Estados Unidos? Daí ele regalou o olho e falou, nossa, que bom que você me falou isso, porque hoje de manhã eu tive uma reunião com eles e o pessoal do RH daqui falou o quão é importante a tal do reference check. É uma coisa que a gente não sabia lá dos Estados Unidos. E daí eu falei para ele, expliquei o porquê que precisa, o porquê que existe na cultura, e eu validei. Eu espero ter salvo alguns empregos canadenses só de ter passado essa informação para ele. Eu tenho certeza que isso foi legal, isso, interessante. E é bem isso mesmo. São detalhes, né? São coisas muito pequenas. E para mim a expressão que ficou desde o começo, quando eu tive que usar ou
tentar conquistar a confiança dos americanos para poder me suportarem nos meus projetos aqui, é o tal de ser o squeaky wheel, né? The squeaky wheel gets the grease. Tipo, você não ter vergonha de ficar enchendo o saco até conseguir, porque, assim, você é parte do negócio e incomoda. Acho que ter essa cara de pau de ficar batendo até conseguir o que quer. E, de novo, conta um pouquinho, a gente chega aqui, o imigrante brasileiro, eu sinto, às vezes fica com aquela unidade, sou brasileiro e tal, não sei o que, não deixa esse pensamento dominar de que, sabe, você tá de igual para igual para todo mundo aqui, com o Canadá, com os Estados Unidos, a gente tá no mesmo nível e não tem medo de bater na mesa para conseguir as coisas. Acho que é fundamental nessa relação com muita empresa que tem sede nos Estados Unidos e um escritóriozinho de marketing aqui no Canadá, que é uma baita oportunidade também. Sim, e é preciso ter atitude, né? Até porque eu acho que a cultura norte-americana é um pouquinho mais diferente da canadense nos valores. Eu sinto que, apesar do trabalho ser muito próximo, da linguagem, de muitos hábitos serem muito próximos, mas o americano ele tem aquela mentalidade um pouco mais agressiva de ser mais impaciente, falar mais rápido, de ser mais assim go-getter. O canadense ele digamos assim, valoriza mais a parte de qualidade de vida, está preocupado com a comunidade, está preocupado com as outras pessoas na empresa, a gente não pode mandar aquela pessoa embora porque ela trabalha aqui há muitos anos e tem família. Eu sinto que talvez seja um pouquinho diferente em algumas empresas muito grandes dos Estados Unidos. E o canadense e as empresas canadenses querem se proteger e querem proteger esses valores também, o que eu acho muito bom para quem já está no mercado aqui. Sim, concordo 100%, bem por aí mesmo. Falando em conhecer sobre a cultura canadense, o que você daria de dica para o pessoal de marketing ou das áreas relacionadas para se integrar mais na cultura canadense? Que tipo de conhecimento você acha que é importante para quem chegou aqui e não simplesmente se inserir só como sociedade, mas que também pode impactar no seu conhecimento de mercado? Que tipo de conhecimento? Todo. Literalmente. Eu acho assim, e não só quando chegar aqui, assim, já está com chance de vir para o Canadá, minha recomendação é mergulha a fundo, começa a ouvir podcast canadense, notícia canadense, coisa de cultura popular canadense, noticiário, livro, o que for. Quando chegar aqui, vai assistir um jogo do Leafs de hockey, treina a comentar sobre hockey, ou o que quer que seja, mas hockey é o principal, mas mergulha a fundo na cultura canadense. Acho que a gente, como marketing, tem uma obrigação maior do que os outros profissionais de ter a cultura canadense no nosso sangue. Óbvio, a gente vai ser sempre brasileiro, isso vai sempre transparecer, mas deixa eu contar uma fábula também. Eu fiz duas, na verdade, mas uma vez eu estava na Mother Parkers, recebi da nossa agência que ficava em Chicago e a gente ia fazer uma campanha de oportunidade do Super Bowl. Recebemos acho que umas 10 propostas de campanha, de tema de campanha, com uma frase-chave que nortearia toda a campanha. E eu me lembro que eu olhei para todas, assim, tipo, eu descartei umas 5 lá de cara, que eram mais ou menos relacionadas, e mostrei umas 3 para o meu chefe. Falei, tipo, dessas 3, o que você acha? Ele falou, não tá muito legal. Não sei. Eles só mandaram isso? Ele me perguntou. Eu falei, não, tinha essas outras aqui. Já posso dar uma olhada? Eu puxei uma. Ele olhou uma e falou, isso aqui é genial, cara. Não captei, me senti mal pra caramba, eu queria um buraco para me enfiar e não sabia nem por que eu queria esse buraco. Genial, né? Mas aí ele falou assim, acho que você não entendeu, né, Renato? Falei, tá, não entendi nada, me explica. O anúncio estava fazendo um trocadilho com um jogador da NFL que foi muito famoso, e com o sobrenome dele, e fazia todo esse trocadilho, e daí quando eu captei isso, eu falei, nossa, freaking awesome. E eu estava descartando, por uma questão cultural. Então, eu acho que eu fiz um trabalho razoável de assim, queimar as caravelas no começo e mergulhar na cultura, que eu fazia isso. Mas mesmo assim ainda tem esses detalhes. Então, esse é o tipo de coisa que no meu emprego seja é um pontinho a menos, ele tá vendo? É imigrante. Mas tudo bem, o cara gostava do meu trabalho, não tinha grandes problemas. Mas, tipo, numa entrevista, isso é um no-no, é um deal breaker, eu acho, para muita gente. Entendeu? Então, por isso que mergulhar o quanto for possível na cultura, não dá para falar demais sobre isso, tem que mergulhar mesmo. E as campanhas aqui também têm todo um senso de humor diferente, né? Que eu acho que a maior parte dos brasileiros, quando chega aqui no primeiro momento, só criticam. Brasileiros da área ou fora da área. Eles só criticam a publicidade. E que eu concordo, eu tenho as minhas críticas também,
Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que muitos deles criticam porque eles não entenderam, ou porque eles não pegaram o formato. E eu acho que daí, nessa hora, a gente tem que baixar a bola, e toda aquela parte da arrogância que a gente falou para ter, essa hora a gente não pode ter. Porque quando é questão cultural, a gente não cresceu aqui, a gente não está inserido aqui. E mesmo que, sei lá, você está no Brasil acompanhando um time da NBA, você está lá assistindo um jogo de basquete do Toronto Raptors, mas não vai ser a mesma coisa de estar aqui vivenciando e mergulhando nessa cultura. Isso faz falta, dependendo da posição, dependendo da empresa que você está, mas especialmente para a nossa área de marketing, área criativa, a gente precisa ter a humildade de entender e respeitar. Ótimo. E se a gente viu alguma coisinha ali que a gente achou meio sem graça, olha de novo, pode ser que realmente seja sem graça, mas pode ser que você não tenha entendido a piada. Ótimo ponto mesmo, concordo 100%. Eu lembro que eu chegava aqui, dava a impressão que quando eles contavam uma piada, você via no comercial na televisão, a sensação que eu tinha, contou a piada e parece que eles estão explicando a piada depois. Eu sempre tinha essa sensação que tinha algumas palavrinhas a mais ali no final. Então, eu estou tentando lembrar um exemplo, não vou conseguir, mas é minha impressão. A propaganda canadense conta a piada e explica a piada. A brasileira só conta a piada. Mas eu entendi que eles têm um pouco esse lado também de tomar cuidado com não machucar alguém, com ser bem, acomodar todas as culturas, acomodar todas as diferencialidades. Então, eles não podem ser muito incisivos também, como a gente é, principalmente como o americano é. Então, acho que esse lado é um exemplo, talvez, do que você acabou de falar. É o disclaimer da piada. Exatamente, é o disclaimer da piada. Tipo, então, que coisa sem graça. Mas faz sentido. Aqui. Depende também, mas é por aí, eu acho. Concordo com você muito. E você se lembra ou você tem sugestões de shows de TV, programas de TV, episódios, músicas ou coisas que você acompanhou que te ajudaram? Eu teve algumas coisas assim. Eu era muito fã de podcast, eu ouvia muito noticiário da CBC. Eu me lembro que eu ouvi não tem mais esse podcast, chama Vinyl Café, que era da CBC também, que era uma coisa mais corny do mundo, que era um senhorzinho que faleceu há pouco tempo, uma lenda do rádio da CBC, que contava historinhas sobre... Ele contava histórias meio fictícias, assim, de ficção. Mas aquilo dava uma visão muito clara do que é a cultura canadense. Eu ouço muito hoje um cara que chama Alan Cross, que ele fala de história da música, né? Ele vai dando vários episódios sobre a história da música e com uma perspectiva canadense. Então, você entender um pouco sobre isso é legal, porque ele fala, por exemplo, a música canadense dos anos 90. Ele começa a falar bandas que você nunca ouviu falar. Ele fala, lembra dessa música aqui, e ele toca um pedaço da música. Caraca, eu nunca ouvi. É um cenário completamente diferente. É uma oportunidade, se você gosta de música, por exemplo, ir lá pesquisar aquela música, ouvir, e ter aquilo na cabeça como informação. É gostoso esse processo, mergulhar na cultura de música. Tem um podcast de política muito bom, muito popular, chama Canada Land. Eu sou ruim de lembrar o nome das pessoas, mas o nome é Canada Land. Ele é um cara até, vamos dizer, ele é um pouco mais à esquerda, vamos dizer, meio revolucionário. Se você não curte essa filosofia ou esse lado, não é teu lado, talvez não seja para você, mas ele dá muita dica da cultura canadense, assim, muita coisa da perspectiva canadense sobre a política. Ele critica bastante os Estados Unidos em várias coisas, que é uma coisa do canadense também. É o hobby canadense. É o hobby canadense. Esse tipo de coisa. Eu acho que qualquer coisa ligada à história do Canadá, eu acho que é bacana saber também. Né? Eu me lembro que duas coisas que eu fiz. Tem um que chama... três livros que eu li. Um chama Canadian History for Dummies, daquela série dos Dummies, o amarelo. É uma leitura super leve, e o cara que escreveu, ele é meio comediante. É uma leitura super gostosa, e você lê aquilo. Aquilo foi meu estudo para a prova da cidadania, por exemplo. Maravilhoso de ler, gostoso, leitura leve. Tem um que chama Why I Hate Canadians, que, por incrível que pareça, escrito por um canadense, e acho que é o mesmo autor, se eu não me engano, desse do Dummies. De novo, uma leitura super leve, e ele conta assim, ele é super crítico em relação ao Canadá, mas ele sendo canadense, no fim é uma declaração de amor ao Canadá. E tem um outro livro bacana que chama How to Be a Canadian, que também é tipo, e aí ele fala especificamente, mas de novo, são leituras super leves, super agradáveis, mas que para mim foi muito assim, isso é o Canadá, entendeu? E por aí vai, mas qualquer coisa canadense, mergulha fundo. O que eu sempre falo para o pessoal, e eu já falei em outros episódios de podcast, em outros podcasts fora do Brains,
É que, para mim, o que me ajudou muito foi seguir páginas de humor em redes sociais. No começo, bem no comecinho, quando eu nem sabia quais eram as redes sociais de humor aqui no Canadá, as páginas, eu comecei a seguir o 9gag dos Estados Unidos. Tá. Como tinha um monte de meme, tudo gírias, tudo memes, coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, eu não conseguia entender metade. Então eu tinha que ir lá no Urban Dictionary, porque o Google não resolvia o meu problema. E aos poucos eu comecei a entender. Daí, em algum momento, eu fui descobrir outras páginas de humor, como o The Beaverton, que é aquele site de notícias triste. Tem o The Onion, que é o americano. Mas eu comecei a seguir essas páginas, tipo, It Had to Be in Canada, ou something like that. Uhum. E acho que a partir do momento que eu comecei a seguir essas páginas, eu consegui entender um pouquinho melhor, não somente da cultura norte-americana, mas daí um funilzinho um pouquinho mais estreito sobre o humor canadense, porque daí eu comecei a aprender sobre a cultura local, sobre as piadas locais, até mesmo sobre os hábitos locais. Uhum. E vendo coisa americana também, acho que também vale, porque a gente é muito influenciado pela cultura americana aqui, né? Exatamente. Com certeza. E legal, adorei as suas sugestões de livro, eu não conhecia eles, eu já vou ler agora, vou inclusive mostrar para alguns amigos canadenses meus que eu tenho certeza que vão amar. É legal, é bem engraçado. Eu tenho umas perguntas aqui um pouquinho mais descontraídas, que faz parte do nosso último quadro do podcast. Vamos lá. Primeiro eu queria perguntar, qual foi o mico de inglês que você pagou aqui no Canadá? Não precisa de trabalho, só? pode ser qualquer coisa. Nossa, eu só tenho uma memória ruim, mas pode trazer mais. É difícil puxar. Eu lembro que eu passei vários, mas... ai, caramba, Putz, vai ser difícil lembrar. Minha memória é meio... Eu tenho déficit de atenção, então eu levo um tempo para lembrar das coisas. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu passei vários. Não estou lembrando um agora específico. Continua, depois se eu lembrar, eu falo de novo. Mas com certeza faz. Você tem dicas de lugares que você tem vontade de ir? Não precisa ser só no Canadá, pode ser em qualquer outro lugar. Lugares que você já foi ou lugares que você tem vontade de ir? No mundo, no Brasil, no Canadá, em qualquer lugar. Que eu já fui, que eu fiquei surpreso com quão maravilhoso foi Banff. Todo mundo fala que é lindo, e eu fiquei... E assim, aqui no Canadá, é relativamente perto, tranquilo de ir. Eu acho que vale muito a pena, uma viagem bárbara, linda, maravilhosa. No mundo, a próxima do meu bucket list que eu espero concretizar é para o Japão. Tenho muita vontade de ir para o Japão, de conhecer. Eu e minha esposa, a gente está com essa jornalista já faz um tempo. Quero conhecer Tóquio, Kyoto. Eu sou apaixonado por muita coisa relacionada ao Japão. Eu gosto, quero Kyoto é sensacional, tem um bambuzal gigantesco, tem templos, tem coisas maravilhosas em Kyoto. Morro de vontade. E se você tiver um tempinho, vai para Okinawa, que é no sul do Japão, porque é basicamente o Havaí japonês. É de onde a minha família veio, e quando eu fui para lá, eu entendi o porquê que eu gosto tanto de praia. Não é porque eu sou brasileira, é porque eu sou japonesa. Porque eles têm plantação de abacaxi em todo canto. Não falei porque não falei do Japão porque é você que tem isso agora, é óbvio, né? Mas interessante. Okinawa é a terra do senhor Miyagi, do cara. Isso que eu ia falar, a terra do Miyagi, né? Exatamente. E outra pergunta. Se os brasileiros aqui no Canadá, os brasileiros do Brains, fossem um sabor de sorvete, que sabor de sorvete seria esse? Uau! Se os brasileiros do Brains fossem um sabor de sorvete, já me veio aquele... Eu imaginei já sabe aquele sorvete de máquina, o soft serve, mas todo colorido, assim, com abacaxi, melão, melancia, banana, tropical explosion ice cream. Tropical twist. Exato, boa, excelente nome. Vamos já patentear e vender. Brazilian twist. Brazilian twist, melhor ainda. Adorei. O que eu acho legal é que cada vez que você vê um produto com o nome Brazilian aqui, é tudo relacionado à depilação, à celulite. Você vai na Sephora, você vê lá o Brazilian Bum, é um negócio de celulite. Todo lugar que você vai de salão de beleza está escrito Brazilian Wax, é depilação. Meu Deus. Eu vejo, por um lado, eu falam muito da associação com o Brazilian Jiu-Jitsu também.
Umas coisas meio... Tem umas coisas muito específicas, né, que o pessoal pensa em Brasil, assim, né? Não tem a visão, é bem engraçado. Os homens pensam no jiu-jitsu, as meninas pensam na depilação. Por aí não. Legal. Essas são as perguntas. Legal. Você lembrou de algum mico de inglês? Se você não lembrar, não tem Lembrei de um dia que eu tava no... Eu sou meio... Acho que eu sempre fui meio... Meu pior aspecto do inglês sempre foi o listening. E tava eu, minha esposa e minha filha, na época, meu filho, eu ainda não tava com meu filho, e eu queria pedir Fanta laranja no drive-thru do McDonald's. E eu falei todos os pedidos para todo mundo, assim, o carro aqui pedindo para mim, eu falando para ela, eu quero um... Aí me bloqueou. Fanta Orange, Yellow What? E a gente estava no interior, era indo para Grand Bend, então, né, McDonald's, uma cidadezinha daquelas bem roots, que não tem muita exposição a imigrante. Ela não entendeu. Ela falou, can you come here, please? Tipo, não vai dar. Aí veio aqui pra janela. Eu falei, quero, Fanta? Ela não entendia o que eu falava. Aí eu falei, that Coke made of orange? Daí ela falou, acho que o mesmo que eu tava falando. Mas foi o que eu tava falando até agora, meu. Tipo, essa eu passo várias dessas. Assim. Tipo, eu falo, a pessoa, o que você tá falando? Eu falo de novo. Eu cheguei para considerar fazer um curso de redução de accent, mas não chega tanto, mas eu acho... Eu passei várias dessas. Mas teve pior, essa foi a que eu lembrei, mas com certeza tive pior. Você ainda passa esses micos depois de 12 anos aqui? Passo. É menos frequente. E aí você percebe quando você dá para... Por exemplo, eu fazia muito mico, Silvia, quando eu ia tentar traduzir ditado português para inglês. Tipo, it's better one in your hands than two flying, sabe? Tipo, essas coisas, assim. Eu faria várias dessas. Eu sou muito daddy joke, assim, sabe? No Brasil sempre fui. Em inglês eu tive que podar um pouco esse meu lado, porque eu falava várias dessas. As pessoas olhavam assim e deixa pra lá. O que esse cara tá falando, né? Esse tipo de coisa eu fiz muito. É que nem aquela página de humor do The Gringo, que só aparece traduções erradas. Eu era a versão ambulante daquilo, eu acho, quando eu falava umas dessas. Tenta ser engraçadinho, então é uma coisa que eu cortei. E assim, eu não sou muito engraçado em português, mas eu tentando ser engraçado em inglês, traduzindo piada brasileira, não. Eu acho que eu cheguei num momento da minha vida em que eu foquei tanto em entender o humor canadense, o humor norte-americano, ou em inglês, que eu acho que eu sou mais engraçada em inglês do que em português. Essa é uma evolução. Mas você tem a vantagem de estar casada com um canadense. Então, acho que você, nessa interação dia a dia, faz muita diferença isso aí. Tipo, você consegue pedir dicas e tudo mais. Acho que isso ajuda muito. Isso ajuda, com certeza. Mas eu lembro que quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade, que já é o último, no último semestre, a gente tinha que fazer uma apresentação, era individual, e eu lembro que eu fiz uma piadinha, e era um trocadilho ainda por cima, enquanto eu estava apresentando. E todo mundo riu, todo mundo entendeu, e naquele momento eu fiquei, yes! Eu nem estava mais ligando para ex-presente, para imigração, eu me senti canadense de que eu fiz uma piada em inglês, e eles entenderam, e eles riram. Esse foi o certificado de citizenship oficial, foi esse, não o... Exato, nem tenho minha citizenship ainda, mas naquele momento, 5 anos atrás, eu ganhei ela. Legal. Muito bom. Tem uns dessas mesmo. É verdade. Que legal. Bacana. Renato, muito obrigada pela sua participação, pela toda essa contribuição e todo esse conhecimento que você está trazendo. Eu sei que você já ajudou e ajuda muitos membros da comunidade brasileira com dicas, com revisão, com mentoria, e é justamente esse tipo de conhecimento das pessoas que estão aqui há um pouco mais tempo, que os brasileiros chegam agora e eles conseguem chegar numa situação até um pouco melhor do que a gente estava, porque tem mais informação. Isso é valioso, porque a gente consegue passar adiante. E muito obrigada pelo seu... toda a sua contribuição, toda a sua ajuda para a comunidade e também pela entrevista e pelo bate-papo de hoje. Legal. Eu que agradeço de novo o convite e estou absolutamente à disposição do Brains para o que for necessário para ajudar. É um trabalho que eu acho, de novo, admiro e o que eu puder contribuir como voluntário, estou à disposição mesmo. Legal. Muito obrigada. E a gente encerra hoje aqui mais um episódio do nosso Brainscast. E fique ligado para os próximos episódios. Obrigada, Renata. Obrigado, tchau.